Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lição de número 7, conteúdo da classe de jovens das lições bíblicas da editora CPAD. O tema da lição, o senhorio de Jesus Cristo sobre os demônios. Eu estou de volta, continuando os comentários da classe de jovens. A lição passada, o irmão Herberson esteve fazendo os comentários em virtude da minha internação para uma pequena cirurgia, mas para a graça de Deus estamos de volta. Só quero rogar aos irmãos a oração pela minha recuperação completa. Que Deus possa continuar nos abençoando grandemente. Então, continuando aqui com o nosso conteúdo. Lição 7, como já foi disse, senhorio de Jesus Cristo sobre os demônios, é o tema da nossa lição. Lembrando que o ebdenfoco.com oferece um conteúdo gratuito todo especial para você. Você acessa lá www.ebdenfoco.com e você vai ver aulas em vídeos, aulas em áudio e subsídios em PDF, além de conteúdo extra para você, professor da Escola Bíblica Dominical. E claro, você também que não é professor, você que deseja consultar algum tema, nós temos muito conteúdo para você. Além de todo esse conteúdo gratuito, como eu já disse, aula em vídeo, aula em áudio, subsídio em PDF, conteúdo extra como PDF de comentários bíblicos, das leituras bíblicas em classe, das lições de cada lição das revistas, tanto de jovem quanto de adulto, além do curso de capacitação para professores e mais outros conteúdos extras que você pode acessar na plataforma do ebdenfoco.com. Além de todo esse conteúdo gratuito, para você que é assinante, nós temos os slides em PowerPoint. Você que está ouvindo, vendo este conteúdo pela primeira vez, e você que deseja usar slides em PowerPoint na sua Escola Bíblica Dominical, então acesse www.ebdenfoco.com e confira todo um conteúdo especial para você, professor da Escola Dominical, e você também, aluno. O nosso texto do dia é um texto muito pesado. Primeira carta de João, no capítulo 3, verso 8. E João diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. É comum nós vermos as pessoas dizer que todos nós somos filhos de Deus. Porque nós somos todos criados por Deus. Nós precisamos entender que nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. E alguns se tornam filhos de Deus em Cristo Jesus, como diz João lá no evangelho que ele escreveu. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todo aquele que o recebeu, que creu no seu nome, pode ser chamado filho de Deus, passou a ser chamado filho de Deus, passou a ser filho de Deus, filho por causa da justiça de Cristo. E outros se tornam filhos do diabo porque rejeitam a palavra de Deus, rejeitam a adoção em Cristo Jesus para ser filho de Deus. Parece pesado essa palavra, mas o próprio Jesus diz lá no Evangelho de João que, discutindo com os fariseus se gabando por serem filhos de Abraão, e ele diz: vocês têm por pai ao diabo, porque vocês fazem a vontade do diabo. Nós temos aqui então três espécies de pessoas, vamos dizer assim. Todos são criaturas de Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus são filhos de Deus, e aqueles que fazem a vontade do diabo são filhos do diabo. Não sou eu, Melqui, que está falando, é a Bíblia. Então, não estou aqui para alguém achar que eu estou ofendendo, me colocando como acima dos outros. Não, a Bíblia está dizendo que aquele que faz a vontade de Deus é filho de Deus. Aquele que faz a vontade do diabo é filho do diabo. E todos são criaturas de Deus, porque para ser filho você precisa ter a mesma natureza. E aqueles que fazem a vontade de Deus têm a natureza de Deus, que é o Espírito Santo de Deus presente na sua vida, fazendo com que eles façam a vontade de Deus. E aqueles que fazem a vontade do diabo têm a sua carne governando, o pecado que é proveniente do diabo governando a sua vida. Por isso,
existem os filhos de Deus, que fazem a vontade de Deus, os filhos do diabo, que fazem a vontade do diabo, e todos são criaturas de Deus. Devemos estudar sobre a natureza e operação dos demônios como um caminho para compreendermos como se manifestam os milagres vindos da parte do Senhor. O comentarista deixa aqui nas entrelinhas, né? Olha o que ele diz, devemos estudar sobre a natureza e operação dos demônios como um caminho para compreendermos como se manifestam os milagres vindos da parte do Senhor. O comentarista está querendo dizer assim, existem muitas manifestações miraculosas por aí, ou sobrenaturais, eu acho que seria a palavra mais coerente. Existem muitas manifestações sobrenaturais que não é proveniente de Deus, é proveniente do diabo. E se nós estudarmos como o diabo trabalha, nós vamos aprender que há uma diferença de como o diabo trabalha e de como Deus trabalha. É preciso entender que quando Deus trabalha, ele trabalha para a sua própria glória, para o bem do seu povo, mas para a sua própria glória. Agora, quando o diabo ele trabalha, ele não trabalha para a sua própria glória como Deus trabalha para a sua própria glória. Ele trabalha para a glória do homem, porque uma vez que o homem é glorificado, o diabo é glorificado. Então, por isso o comentarista deixa esta informação aqui, que nós devemos estudar sobre a natureza da operação dos demônios, como um caminho para compreendermos como se manifesta os milagres vindos da parte de Deus. Ou seja, há uma diferença e nós precisamos estudar para que nós não possamos ser enganados. O texto bíblico encontra em Marcos, capítulo 5, verso de 1 a 9, e o texto vai tratar sobre o endemoniado gadareno. Nós vamos estudar sobre isso mais na frente. Nossa introdução. A palavra de Deus é muito clara ao afirmar que o objetivo do império das trevas é tríplice: eliminar os filhos de Deus, usurpar as bênçãos que vêm do Altíssimo e arruinar a criação de Deus. Dediquemo-nos a este tema com o objetivo de superarmos misticismos irracionais. Basicamente, a operação do diabo se norteiam nestes princípios: eliminar os filhos de Deus, ou seja, fazer você apostatar, usurpar as bênçãos que vêm do Altíssimo, fazer você ter uma vida miserável, tanto no sentido espiritual como financeiro, e arruinar a criação de Deus, ou seja, degradar, colocar o pecado para governar as pessoas, que a natureza seja degradada, seja comprometida com o comportamento pecaminoso do ser humano. Isso nos leva a uma reflexão sobre aquilo que algumas pessoas falam sobre entidades espirituais do bem. Só existe um que é bom, que é Deus. Aquilo que não é proveniente de Deus, proveniente do diabo. E isso não é bom, é mal, porque o diabo em si, ele é mal. Estudar acerca da autoridade de Jesus sobre os demônios pode revelar-nos preciosas verdades sobre o poder de Cristo, especialmente de que ele tem autoridade sobre os demônios. Quando nós vemos o caso do gadareno, por exemplo, o gadareno era aquele homem endemoniado ali nas regiões de Gadara, e quando Jesus chega, os demônios já logo se prostram diante dele, porque sabiam quem ele era e sabiam do poder que Jesus tinha sobre o mundo espiritual. A atuação dos demônios no Novo Testamento. Evidências bíblicas sobre a existência de demônios. Para o estabelecimento de um ponto de partida mínimo nesta lição, é necessário tomarmos como verdade alguns pressupostos elementares. Por exemplo, existe uma realidade para além do mundo físico material. Ou seja, nós não podemos achar que tudo se resume ao que nós vemos. Há uma intrínseca conexão entre a realidade física e a realidade espiritual. Ou seja, é por isso que nós somos seres tanto físicos como material e imaterial, físico e espiritual. Há uma relação entre o que é físico e entre o que é material. Nós podemos acessar o mundo espiritual em certo sentido, através da nossa fé, acessando Deus, tendo acesso a Deus pela fé em Cristo Jesus, assim como Deus pode manifestar-se no mundo físico, como se manifestou através de Cristo, e manifesta a sua glória através da sua igreja. O diabo também
pode se manifestar no mundo físico, influenciando pessoas e contaminando o ambiente em que essas pessoas estão. Nós temos que entender que há esta conexão entre o que é físico e o que é espiritual. Há uma intrínseca conexão entre a realidade física e a realidade espiritual, onde ações e escolhas em cada um destes campos têm possíveis repercussões entre si. As diferentes características destas duas realidades implicam necessariamente qualidades diferentes entre os seres que habitam e transitam nelas, né? Os seres espirituais são espirituais. Temos a região espiritual divina, onde Deus habita, os seus anjos, e nós temos as regiões tenebrosas, onde o diabo e os seus anjos habitam, e temos a região material, física, onde nós, os seres humanos e os animais habitam. O modo mais fácil de atestar a realidade dos espíritos malignos é analisar os inúmeros casos em que o Senhor Jesus confrontou e destruiu o poder das forças malignas, como nós vemos em Lucas capítulo 4, verso 19. Este, inclusive, era um dos destacáveis fatos do ministério de Jesus, conforme defendia os apóstolos na igreja primitiva. Aliás, era requisito para evidenciar, ou seja, para revelar que ele era o Messias, expulsar demônios, ter autoridade sobre os demônios. A existência desses seres espirituais da maldade é tão evidente nas Escrituras que um dos sinais designados por Jesus para caracterizar aqueles que seriam seus discípulos é a autoridade para expulsar demônios. Olha só que interessante, né? A existência desses seres espirituais da maldade é tão evidente nas Escrituras que um dos sinais designados por Jesus para caracterizar aqueles que seriam seus discípulos é a autoridade para expulsar demônios, como nós vemos na primeira missão dos discípulos e também lá em Mateus 10 e em Marcos 16, 17, com a grande comissão, onde ele diz que pisaríamos escorpiões e serpente, expulsaríamos demônios e nenhum mal aconteceria conosco. Então, é uma prova de que o mundo espiritual maligno, que a região dos demônios, que os demônios e Satanás existem, é que a Bíblia diz que nós receberíamos poder para enfrentá-los e derrotá-los no nome santo do Senhor Jesus. Característica dos demônios no Novo Testamento. Nosso conhecimento sobre esses seres é muito limitado e absolutamente condicionado àquilo que as Escrituras falam. Por isso é importante concentrarmos-nos no que a palavra diz e nunca em crendices populares ou fábulas religiosas. É claro que existem muitas crendices, né? Mas talvez nós possamos entender que nem tudo está revelado na Bíblia. É preciso nós entendermos que há ainda mais mistérios que não foram revelados. Mas o que basta para nós é ficarmos com o que a Bíblia diz. Passar do que a Bíblia diz é perigoso, pode trazer problemas severos aí na sua relação com Deus e na sua própria vida. Eles são compreendidos como seres angelicais que, em virtude de pecados e rebeldias, como nós vemos lá em 2 Pedro 2:4 e Judas 6, perderam seu status celeste e tornaram-se operadores do império da morte. Parece que há uma evidência de que estes seres malignos eram seres angelicais. É um tanto controvertido, mas há algumas evidências bíblicas que apontam para isso. Eles são conhecedores da existência do poder de Deus, né? Inclusive, Tiago faz uma crítica sobre fé, e ele diz que a nossa fé não pode ser uma fé como a fé dos demônios, que os demônios também creem que estremece. Alguém até chega a fazer um complemento e dizer que os demônios creem que estremece, mas não obedece, e a fé do cristão deve ser uma fé obediente, porque a fé dos demônios é uma fé que se limita ao crer, mas não obedecer. E nós não podemos ter uma fé como a fé dos demônios.
Em muitos casos, a atuação desses seres espirituais está diretamente associada à enfermidade e acontecimentos trágicos. Lucas 6:18 diz: como também os atormentados de espíritos imundos eram curados. Olha, existem muitas igrejas que trabalham de forma muito enfática, muito sensacionalista em cima dessa perspectiva, dizendo que todas as enfermidades que acometem os nossos corpos são resultados de influências malignas. Ainda que nós podemos depender de textos bíblicos de que Satanás pode sim nos ferir com doenças, nós não podemos depender do texto que todas essas enfermidades são provenientes de Satanás. O pecado, a existência do pecado em si, já nos causa esse transtorno, já nos causa esta enfermidade. Mesmo que, por assim dizer, Satanás, se ele não exercesse essa capacidade, esse poder de ferir as pessoas, o pecado por si só já causaria este problema tão grave. Portanto, nós não podemos depender de que todas as enfermidades sejam caso de feridas malignas, de que o Satanás está agindo na vida daquela pessoa. As forças da maldade podem operar de modo isolado ou em conjunto, e é evidente que a operação em grupo traz consequências muito maiores, muito mais devastadoras aos oprimidos. Confira esses textos que nós relacionamos aí para você. A superioridade do reino de Deus sobre o império das trevas. Uma verdade importante que precisa ser dita com relação à batalha espiritual é que ela é absolutamente assimétrica, isto é, os conjuntos de forças e os participantes deste conflito cósmico espiritual possuem forças diferentes, ou seja, é uma batalha vencida por Cristo. Por exemplo, é óbvio que anjos e demônios são mais fortes do que humanos. Pergunto: quem é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Nós mostramos aqui que há uma diferença entre os seres espirituais e os seres humanos, mas esta luta, ela é uma luta vencida porque Deus é soberano. Dentre os seres espirituais existe uma hierarquia de tal modo que entre anjos existe pelo menos um que é chamado de anjo principal ou arcanjo. Há quem diga que, na verdade, os arcanjos são 7, né? Algumas religiões aí vai dizer isso, mas a Bíblia nos fala de que Miguel é o líder dos anjos, ou o principal dos anjos, arcanjo, principal, o prefixo arc, é principal, ou primeiro, líder dos anjos, por isso ele é chamado de arcanjo. Então, parece haver aí hierarquia entre os anjos. Entre os espíritos malignos parece também haver, Satanás parece ser o líder deles, e há quem diga que há também hierarquia no mundo espiritual maligno. É difícil nós comentarmos sobre isso, em virtude de que a Bíblia não deixa muito claro se há entre os seres espirituais caídos esse tipo de hierarquia, mas no céu parece que há, uma vez que o prefixo arque de arcanjo seja primeiro líder, e parece se referir ao arcanjo Miguel como líder dos anjos, o comandante dos exércitos celestiais. Todavia, sobre tudo e todos, há a soberania de nosso Deus, que conforme sua onipotência tem poder infinitamente superior, né? Se há líderes entre os demônios e entre os anjos, Deus está acima de todos eles, porque todos eles são criaturas de Deus. A diferença fundamental entre o reino de Deus e o império do mal é que, enquanto este organiza-se apenas para a destruição da humanidade, o reino do Pai veio para trazer o bem e a felicidade ao mundo, né? A missão de cada um é bastante antagônica. Enquanto o diabo veio matar, roubar e destruir, Deus veio para dar vida e vida em abundância. O Novo Testamento declara o poder soberano de Jesus sobre os demônios. Ainda que o maligno insista em tentar prejudicar os filhos de Deus, temos em Jesus e no seu poder um socorro bem presente em nossos instantes de guerra e conflito espiritual. Somente no poder de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, nós podemos vencer as forças
espirituais. Mas devemos lembrar também que Jesus disse para os seus discípulos: os discípulos tentaram expulsar o demônio de um jovem e não conseguiram. E Jesus então repreendeu e eles ficaram perplexos, perguntaram por que eles não haviam conseguido. E Jesus disse que havia algumas castas de demônios que só podiam ser expulsas com jejum e oração. Então, nós precisamos buscar a Deus para termos autoridade sobre os demônios. O endemoniado gadareno, uma vida devastada pelo maligno. Um pouco mais textual agora o nosso comentário. Uma vida devastada pelo maligno. Sobre o endemoniado gadareno. O relato da liberdade do oprimido de Gadara é um registro da força devastadora do mal na vida de uma pessoa. Porém, esta mesma narrativa é reveladora da graça libertadora do Senhor Jesus. Pensemos sobre como o grande amor do Salvador vem em nosso favor para restabelecer em nós a imagem de Deus, desgastada pelo pecado e deformada pelo maligno. O caso do endemoniado gadareno é um caso muito emblemático na Bíblia, porque mostra a capacidade de Satanás de escravizar, de humilhar, de destruir a vida de uma pessoa. Mas mostra também o poder da graça de Deus, que independe do fundo do poço que você tenha entrado, ela é capaz de lhe restaurar. A história deste homem registrada nos sinóticos, nos evangelhos sinóticos, é o enredo de uma tragédia. Privado da convivência com sua família, isolado de qualquer relação social, um homem oprimido pelo maligno a ponto de perder a própria identidade e consciência. Era um escravo, ou como muitos costumam dizer, era um cavalo de Satanás. Ele era um lixo, ele era uma escória. As pessoas o abominavam, as pessoas o odiavam. As pessoas tentavam prendê-lo, mas não conseguiam. Muitos desejavam a sua morte, mas isso não acontecia. Mas quando Jesus chegou, aquela vida foi restaurada. Além disso, as forças demoníacas impeliam-no a um desejo de autodestruição e desvalorização de si tão devastador que o homem oprimido tinha práticas de automutilação, não tomava banho, nem vestia roupas e morava em um cemitério. Você pode imaginar a cena, ou você pode imaginar a pessoa. E aqui eu quero fazer uma aplicação. O nível de degradação que o diabo pode levar uma pessoa. Não brinque com Satanás. Não brinque. Nós vemos pela internet muitas igrejas que fazem sensacionalismo com estas coisas e muita gente sem nenhuma condição, sem nenhuma estrutura quer entrar neste mesmo imbróglio e acaba se perdendo, se ferindo. Satanás não é para se brincar. Veja o que ele pode fazer com a vida de um ser humano. Busque a Deus, seja cheio de Deus. E o dia que você encontrar com alguém possuído, você terá autoridade para ordenar e libertar aquela pessoa, e que o alvo do poder de Deus na sua vida seja a glória do Senhor e a libertação da pessoa, e não nenhum confronto com Satanás. Temos em Mateus 12, 43 a 45, a clássica descrição da metodologia de ataque dos demônios na vida de uma pessoa. Entretanto, o caso do gadareno demonstra o sofrimento de um indivíduo específico, atacado por espíritos malignos. Há também no relato do gadareno a constatação da absoluta necessidade da intervenção de Jesus para a libertação dos oprimidos do diabo. Nós vemos então este episódio do gadareno que nos chama muita atenção, o como Satanás oprimia aquele homem. Uma libertação extraordinária. Não há qualquer tipo de espetacularização da libertação do homem de Gadara, muito menos algum tipo de concessão ao maligno. Nós vemos no ato de Jesus um compromisso com a restauração da espiritualidade e dignidade daquela pessoa. O nosso comentarista faz uma observação importante que nós vemos muito nas igrejas, especialmente as igrejas neopentecostais, e também até dentro da Assembleia de Deus, que é uma igreja tão tradicional, histórica, pentecostal histórica, uma igreja tão lúcida na sua base, mas
pelo Brasil afora, há muitas pessoas que beberam em fontes neopentecostais e se perderam. Nós vemos muitas pessoas, quando se encontram diante de um endemoniado, vai fazer entrevista, vai fazer perguntas, aí o diabo sai acusando pessoas e causa aqueles escândalos. Olha, meu amigo, como é que você vai acreditar no diabo? Ele é o mentiroso, o pai da mentira. A Bíblia diz, Jesus diz que ele é mentiroso, pai da mentira, nunca se firmou na verdade, porque desde o princípio ele mente. Quem é em sã consciência que vai ouvir Satanás falar e acreditar no que ele fala? Eu já presenciei isso na minha adolescência, de pessoas entrevistando Satanás, Satanás acusando pessoas, e é aquele alvoroço. Olha, ele é o pai da mentira, ele é mentiroso. Quem é que vai dar ouvido a ele? Se você estiver diante de um endemoniado, faça como Jesus, ordene que ele saia pronto e não dê nenhuma plateia para o diabo. Este não é o único caso nos evangelhos de um indivíduo opresso por mais de uma entidade demoníaca. Lucas 8:2 registra que Maria Madalena fora liberta de 7 demônios. Ela também estava possuída, possessa, né, escravizada por demônios, e Jesus a libertou. Jesus fez através do amor aquilo que os poderes humanos, com suas correntes de ferro esmiuçadas, foram incapazes de fazer. É claro, são forças espirituais. É claro que hoje nós vemos um contexto de muitas doenças psicossomáticas que parecem manifestações demoníacas e não são, e precisam ser tratadas da forma correta. Mas quando se identifica, e só se identifica quando quem conhece a ação do diabo, quem conhece a Bíblia e sabe como ele age, quando se identifica que realmente é uma manifestação demoníaca, precisa-se usar a autoridade do nome de Jesus e não admitir nenhuma liberdade por parte do demônio. Lembrando que é uma luta espiritual, é uma guerra espiritual, e meios humanos não podem vencer esta batalha. Não são protocolos humanos, palavras mágicas ou rituais místicos que libertam a humanidade da dominação do mal, mas apenas o poder de Jesus Cristo. Se é o poder de Jesus Cristo que liberta as pessoas, então o que a igreja está fazendo que ela não se enche do poder de Deus? Nós estamos envolvidos com eventos, nós estamos envolvidos com campanhas de prosperidade, nós estamos envolvidos com campanhas de arrecadação, de expansão, mas nós não estamos envolvidos com a santidade e com o poder de Deus. O que vai fazer nós vencermos esta batalha é sermos cheios do poder de Deus. A restauração foi imediata e radical, de tal forma que aquele homem ficou assombrosamente liberto e em paz, segundo o próprio testemunho dos demais moradores daquela cidade. Foi um alvoroço. Se era um reboliço, a presença daquele homem endemoniado foi uma consternação nas pessoas vê-lo liberto, limpo, bonito, arrumado, como deve ser um filho de Deus. Este é o resultado das ações de Deus na vida de cada um dos seus filhos, alegria e restauração. O apóstolo Paulo diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Sobre nossa imagem restaurada em Cristo, o pecado roubou a plenitude da glória de Deus de nossas vidas, né? O pecado nos separa de Deus e nos deforma. O homem mergulhado no pecado, ele se bestializa, ele se torna um monstro. Todo o plano de Deus na história da humanidade, através de Jesus de Nazaré, tem como finalidade principal restaurar esta gloriosa comunhão perdida. Enquanto que o pecado bestializa o ser humano, Jesus humaniza as bestas ferozes, pecadoras deste mundo. Se você quer ser liberto, se você quer ter vida tranquila, se você quer ter paz, então entregue a sua vida a Jesus. Desta forma, vencer as forças do maligno não significa demonstrar habilidades especiais de domesticação de espíritos imundos, que é uma palavra, que é um termo um tanto engraçado, né? Domesticação de espíritos imundos, mas
há pessoas que parece que tentam domesticar o espírito. Você vê cada tipo de pataquada na internet de pessoas limitando a ação do diabo através do endemoniado, coisas muito esquisitas. Desta forma, vencer as forças do maligno não significa demonstrar habilidades especiais de domesticação de espíritos imundos, como pensavam os filhos de Cefas, né? Aqueles jovens lá de Atos 19, né? Mas de uma vida restaurada em relacionamentos com Deus, com os homens em dignidade. Os filhos de Cefas são aqueles que chegaram para o endemoniado e disseram: olha, chegou para o endemoniado e disse para o demônio: eu lhe repreendo em nome de Jesus, que Paulo prega. E aquele endemoniado, o demônio falou através do endemoniado, disse: olha, não sabemos quem é Jesus, e Paulo também, e vocês quem são? E arremeteu sobre eles e os espancaram. Eles pensaram que poderiam, sem nenhuma comunhão com Deus, sem nenhuma intimidade com Deus, sem ter nenhuma aliança com Deus, poderiam simplesmente chegar e ordenar ao demônio e ele sair, mas isso não é bem assim. Há lugares e igrejas onde a prática de exorcismo tornou-se instrumento de poder e lucro por parte de líderes religiosos e pseudos cristãos. Com relação a esta questão, o evangelho contemporâneo precisa voltar à sua essência, isto é, a pregação com poder e autoridade sobre as forças das trevas, visando a liberdade das pessoas e não uma forma de enriquecimento a partir do sofrimento alheio. Essa questão do sensacionalismo em cima dessa questão da possessão, ela é muito recorrente nas igrejas neopentecostais, e acredito que a Assembleia de Deus, para pessoas para as quais nós estamos falando nesse momento através dessa lição, são pessoas idôneas e que devem apenas transmitir, passar adiante esta informação para que as pessoas se conscientizem. Eu não quero acreditar de modo algum que nas nossas igrejas da Assembleia de Deus, uma igreja lúcida como sempre foi, infelizmente tem se perdido em alguns pontos, mas sempre foi lúcida, vai se prestar a este absurdo que nós vemos por aí. Nós devemos olhar para Jesus. O que Jesus fez diante de um endemoniado? Ordenou que o espírito maligno saísse e deu saúde para aquela pessoa. Jesus expulsa um demônio de um homem mudo, uma doença que oprimia. A Escritura está repleta de relatos de pessoas que sofriam de enfermidades e que foram curadas de suas doenças graças ao poder de Jesus de Nazaré, né? Jesus curou muitos enfermos. Isso João diz, inclusive, lá no seu evangelho, no último capítulo, que se fosse colocar em livros o que Jesus fez de prodígios e maravilhas, conta-se que os livros da terra não seria capaz. Por outro lado, existem também vários registros de indivíduos que foram libertos de opressões demoníacas, né? Como o gadareno, este homem que era mudo, e outros também, como daquela mulher que disse que a sua filha estava terrivelmente endemoniada. Há, todavia, um conjunto mais específico de milagres realizados pelo Salvador que envolvia não apenas a cura, mas também a libertação espiritual de pessoas. Analisemos um caso específico de cura por meio da libertação. Mateus capítulo 9, versos 30. O comentarista coloca até o 33, mas vai até um pouco mais adiante esse texto. Mas vamos à análise do que se trata esse texto. A palavra grega para designar a doença deste homem se refere a uma incapacidade de comunicar-se com as pessoas. É uma enfermidade que comprometia o indivíduo em um amplo espectro comunicacional, às vezes traduzido por mudez e em outros contextos surdez, ou podem ser as duas enfermidades ao mesmo tempo. Eu particularmente acho que seja as duas ao mesmo tempo. E última possibilidade de compreensão, caracterização desta palavra grega seria uma pessoa com problemas cognitivos severos. Assim, a cura realizada por Jesus restaurou àquele homem a capacidade de compreender o mundo, de tornar-se novamente alguém autônomo, livre para decidir sozinho. Vamos lembrar mais uma vez que este homem é um homem mudo e surdo, provavelmente, e endemoniado. E parece que a razão da sua
mudez e surdez era a presença daqueles espíritos malignos. Já disse no início, volto a repetir, é possível, e nós vemos esse precedente aqui na Bíblia, de que doenças sejam ações demoníacas, mas nós não podemos generalizar. Sabemos que, ainda que Satanás não tivesse poder de tocar pessoas, só ao fato da existência do pecado no mundo, as enfermidades já seriam possíveis. Essa é uma das características mais marcantes do ministério de Jesus, o poder para ministrar não apenas a cura, mas libertação por meio da cura. Nós temos que estar sempre nessa perspectiva também. O Evangelho de Cristo liberta as pessoas. Além de curar, liberta da escravidão do pecado e das algemas de Satanás. Dessa forma, esse também deve ser um dos diferenciais na atuação de um seguidor de Cristo, isto é, comprometer-se com o bem-estar integral. Como dizia John Stott, o evangelho todo para o homem todo. Isso é muito importante. Há muitas igrejas e há muitas pessoas que se prendem a metodologias isoladas e não pensam no ser humano como um todo. Pensam talvez na sua libertação, mas não pensam no perdão dos seus pecados. Se nós oramos para que as pessoas sejam libertas, oremos para que elas sejam salvas também. Bem-estar integral, físico e espiritual da sociedade. A manifestação de um milagre. Diferente de muitos supostos curandeiros ou exploradores da fé alheia, a libertação na vida daquele homem não foi algo lento que aconteceu depois de uma série de rituais e protocolos cerimoniais. Esta é uma argumentação do nosso comentarista que nos faz refletir. É sempre muito constrangedor você ver pessoas orando por outras serem curadas e a cura não acontecer, e eles tentarem justificar que esta cura pode acontecer daqui a algum tempo. É estranho, é muito estranho. Outros, como nós vemos pela TV e na internet, que curam determinados tipos de enfermidades apenas em determinados tipos de pessoas, de uma determinada faixa etária de idade, de uma determinada faixa etária de determinada segmento da sociedade, classe média ou classe baixa, enfim, é muito conveniente para eles esse tipo de cura, de libertação. Ao contrário, atesta-nos Mateus que imediatamente após a palavra de Jesus, o homem passou a comunicar-se naturalmente com as pessoas. O milagre foi na hora. Aliás, nós não vemos nem Jesus, nem os apóstolos fazer nenhum milagre que esperasse sequer 24 horas para que ele de fato se manifestasse. O milagre era para ser manifesto na hora. Se ressuscitava o morto ressuscitava na hora. Se curava o enfermo ficava curado na hora. Se expulsava o demônio, a pessoa ficava livre, liberta na hora. Assim que é o poder de Jesus. É assim que se identifica um milagre. Não há condicionantes ou impedimentos. Quando Deus realiza a sua obra, ninguém pode impedir. Por isso, tenha muito cuidado com quem cria pré-requisitos religiosos para a realização de milagres. É óleo, é água, é flor, é vassoura, é foto, é não sei o que mais, enfim. O milagre deve acontecer na hora. Nunca se deve utilizar do momento de uma ação milagrosa de Deus para fazer esse marketing religioso ou autopromoção ministerial. Todo milagre glorifica exclusivamente ao Senhor. Desta forma, se um ato incrível não render glórias ao Altíssimo, nunca poderá ser definido como um milagre. Ou, pelo menos, quem estava ali está a serviço do diabo, ou pode ser alguém que esteja a serviço do reino, como o próprio Jesus disse, mas que não é conhecido dele como filho. Isso é possível. Nós vemos isso lá em Mateus, quando Jesus alerta sobre os falsos profetas. E ele diz que no último dia muitos deles dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos maravilhas. Mas ele vai dizer: eu não conheço vocês. Isso nós podemos identificar essas pessoas quando o prodígio acontece e eles não exaltam a Jesus.
a blasfêmia pelo bem realizado. Este é um ponto bastante interessante. A maldade dos religiosos da época era algo tão monstruoso que, após a miraculosa libertação do homem oprimido, atribuíram tal acontecimento a uma intervenção do próprio maligno. Quando os fariseus e mestres da lei viram, eles estavam tão endurecidos e tão raivosos que eles disseram que Jesus fez aquele milagre, melhor dizendo, no poder do próprio Satanás. Voltando lá atrás sobre o estudo do gadareno, as pessoas, quando viram o gadareno liberto, elas, ao invés de se prostrarem diante de Jesus, pediram que eles se retirassem dali. Eles pediram que Jesus se retirasse, eles não suportaram a santidade dele, amaram mais as suas obras malignas e endureceram os seus corações. Infelizmente, isso acontece muito. E aquelas pessoas, aqueles fariseus, viram o milagre acontecer ao invés de dar glória a Deus, blasfemando, dizendo que ele estava expulsando demônio no poder do príncipe dos demônios. A blasfêmia desse tipo de afirmação torna-se mais evidente quando consideramos que um milagre como este que Jesus realizou nada mais era que o cumprimento de profecias anunciadas centenas de anos antes. Aquelas pessoas que estavam blasfemando, elas conheciam o que estava escrito, sabiam que o Messias faria esse tipo de coisa, de milagre, e elas preferiram blasfemar de tão duras que estavam os seus corações. Chegamos à nossa conclusão. Os casos do gadareno e do homem curado de mudez denunciam de modo contundente que os ataques do maligno ainda podem ser articulados em conluio, isto é, em uma trama maligna de demônios e sociedade materialista, ou demônio e religiosidade decadente, que o Senhor Jesus nos conceda discernimento. Precisamos muito e muito de discernimento. Então chegamos ao final do nosso comentário, da nossa aula. Nosso muito obrigado. Acesse www.bdemfoco.com e confira todo o conteúdo do bdemfoco.com para você. Nosso muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Paz e bem a todos.